peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I was not supposed to give 2 lectures in a row, Eu não estava agendado para dar 2 palestras consequentes em seguida. Yuri Brito was supposed to give the first lecture, and then I was supposed to give one in the afternoon. O pastor Uri Brito ia dar a primeira e eu ia dar mais uma de tarde. But it's fortunate that I'm giving these lectures right next to each other, Mas é fortúneo que estou dando estas 2 palestras em sequência, because I want to pick up where I ended in the last lecture and begin to apply what I said to sacraments, baptism and the Lord's Supper. então eu quero aplicar o que eu comentei antes e aplicá-lo diretamente à questão dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. I'm used to using the word sacrament. Eu tenho o costume de usar a palavra sacramento. For some of you, I know that's not your normal vocabulary. Eu sei que para alguns de vocês isso não faz parte do seu vocabulário normal. In English, the alternative is the word ordinances. Em inglês, a palavra alternativa seria as ordenanças. And if you want to translate every time I say sacrament into some other term, feel free to do that. Se você gostaria de traduzir a palavra sacramento quando eu digo isso em algum outro termo, fique à vontade. Nothing I have to say depends on the use of the word sacrament. Nada do que eu vou falar depende do uso da palavra sacramento. I want to think biblically about baptism and the Lord's Supper. Eu quero pensar de forma bíblica sobre o batismo e a ceia do Senhor, Within the framework of typology that I talked about in the first lecture. dentro desse arcabouço de tipologia que eu mencionei. Before we begin, let me pray. Antes de iniciarmos, oremos. Almighty God our Father, we thank you for the Lord Jesus Christ. Senhor Deus Todo-Poderoso, damos graças pelo seu Filho Jesus Cristo. We thank you that he has come to be the head of a body, Damos graças porque ele veio ser cabeça de um corpo and that by the grace of your Spirit we are members of that body. e que pela graça do seu Espírito somos membros deste corpo. Father, we pray that you would teach us what it means to be members of that body today. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine o que é ser membros deste corpo nesta manhã. Help us to more deeply understand what it means to be part of your church. Que possamos compreender de forma mais profunda o que quer dizer fazer parte de sua igreja. We pray in Jesus' name, our Lord and bridegroom. Amen. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Let me remind you of what I was saying at the end of my first lecture. Deixa eu revisar um pouco o que eu estava dizendo no final da primeira palestra. Most of the lecture was making the point from Luke 24 that all of the scriptures are about the Christ. A maior parte estava enfatizando aquilo que estava em Lucas capítulo 24, que todas as escrituras falam a respeito de Jesus Cristo. Christ is the central character of the scriptures. Cristo é o personagem central das escrituras. Suffering, glory, and proclamation is the central plot. Sofrimento, glória e proclamação é o enredo principal. But it's a mistake to think of Jesus as isolated by himself, fulfilling the scriptures. Mas é um erro pensar em Jesus de forma isolada, por si só, cumprindo as escrituras. Jesus is not alone. Jesus não está sozinho. Jesus has a body of which we are members. Jesus tem um corpo da qual somos membros. Jesus is a bridegroom who has brought together a bride, which is us, the church. Jesus é o noivo que trouxe para si uma noiva, que somos nós, a igreja. The scriptures are about the Christ who is the head of a body. As escrituras são sobre um Cristo que é o cabeça de um corpo. And the head is never without the body. E o cabeça nunca, jamais está sem corpo. So we participate in the suffering and the glory of Jesus. Então nós participamos de forma conjunta do sofrimento e da glória de Jesus Cristo. That is the plot of our lives too. Este é o enredo das nossas vidas também. That's the plot of the history of the church. Este é o enredo da história da igreja.
You can see that immediately as soon as the book of Acts begins. Você pode ver isso imediatamente no início do livro de Atos. The people who put Jesus to death opposed the apostles. As pessoas que executaram a Jesus criaram oposição aos apóstolos. They arrested them, they warned them, they scourged them, they put some to death. Eles prenderam, eles açoitaram, eles executaram alguns. But the church isn't wiped out, the church isn't destroyed. Mas a igreja não foi eliminada, não foi destruída. Instead, it goes through suffering to glory, from the cross to new life. Em vez disso, ela passa do sofrimento à glória para a nova vida. The union of the body and the head is very intimate and strong. A união do cabeça e o corpo é muito forte. Listen to what Paul says in 1 Corinthians 12. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 12. As the body is one and yet has many members, Assim como o corpo é um e tem vários membros, and all the members of the body, though they are many, are one body, e os membros, apesar de haver vários membros, há um corpo, so also is, de igual modo também fill in the blank. preenche o espaço. A body that is one body with many members. What is that defining? Um corpo que é um com muitos membros, o que isso define? I think we would fill in the blank with the word church. Eu creio que nós preencheríamos esse espaço em branco com igreja. The church is the one body with many members. A igreja é um corpo com muitos membros. And Paul, of course, teaches that. He believes that. E Paulo, obviamente, ensina e acredita isso. But in 1 Corinthians 12, that's not what he says. Mas em 1 Coríntios 12, não é o que ele diz. The body is one and has many members. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, All the members of the body, though there are many, are one body. e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, So also is Christ. assim também com respeito a Cristo. Christ is the head and the body. Cristo é o cabeça e o corpo. The connection of the head and the body is so close that Paul can describe the entire entity, the head and the body, as Christ. A conexão entre o corpo e o cabeça é tão próximo que Paulo descreve o Cristo como também sendo o corpo. The head is anointed and becomes an anointed one, the Christ. A cabeça é ungida e se torna o ungido, o Cristo. But as in the psalm, the oil from the head flows down to the skirts of the garments. Mas, como diz nos Salmos, o óleo desce para as vestes de Arão. And the whole body shares in the anointing of the head. E todo o corpo, então, compartilha desta unção da cabeça. The head, Jesus, is anointed with the Spirit above measure. O cabeça, Jesus, ele é ungido com o Espírito sem medida. But then he sends that same Spirit to fill and to anoint us. Mas daí ele manda esse mesmo Espírito para preencher a nós. And that means, as I said in the last lecture, that the entire scriptures, being about Christ, are also about the church. Então isso quer dizer que, como eu disse, que todas as escrituras são a respeito de Jesus, elas também são todas a respeito de Cristo. Because the head and the body are one Christ. Porque o cabeça e o corpo são um em Cristo. What I want to do in this lecture is to apply that same logic to the sacraments or the ordinances of the church. Então, o que eu gostaria de fazer é aplicar esta mesma lógica aos sacramentos ou às ordenanças da igreja. Baptism and the Lord's Supper mark the church as the people of God. O batismo e a Santa Ceia do Senhor marca os cristãos como povo de Deus, marca a igreja como povo de Deus. We are identified by receiving the waters of baptism and with the name of God planted on us and imprinted on us. Somos identificados com o nome de Deus sendo implantado conosco com as águas do batismo em nós. We are identified as a table communion, a group of people that gathers together at the Lord's table. Somos identificados como uma comunidade ao redor da mesa, que se agrega ao redor da mesa. Those sacraments or ordinances
identify us as a people in distinction from all other peoples. Estes sacramentos ou ordenanças nos identificam como um povo em distinção de todos os outros povos. Now, here's the logic. Eis a lógica. The whole Bible is about Christ. Toda a Bíblia é sobre Cristo. Christ has a body. Cristo tem corpo. So the whole Bible is also about the body. Então, toda a Escritura é sobre o corpo. The body is marked out by baptism and the Lord's Supper. Todo o corpo é marcado por meio do batismo e da Santa Ceia. So we should expect to find signs and types of baptism and the Lord's Supper all the way through the Scriptures. Então, devemos ter a expectativa de achar sinais e tipos do batismo e da Santa Ceia por toda a Escritura. Those are the marks that mark us out as the body of Christ. Estas são as marcas que nos identificam como o corpo de Cristo. We can see some signs of this in the New Testament. Podemos ver alguns sinais disto no Velho Testamento. Peter, for example, Desculpa, no New Testament, you said? New Testament, Desculpa, no Novo Testamento. says that the flood was a type of baptism. Pedro, por exemplo, diz que o dilúvio foi um tipo de batismo. Paul, in 1 Corinthians 10, says the crossing of the Red Sea was a type of baptism. Paulo, em 1 Coríntios 10, diz que o cruzar o Mar Vermelho foi um tipo de batismo. Paul says in that same passage that the manna and the water in the wilderness were spiritual food and drink. Ele também diz na mesma passagem que o maná no deserto, a água no deserto, era um alimento espiritual. And that spiritual food and drink, those were types of the food and drink that we share at the Lord's table. E este alimento e bebida espiritual eram tipos do alimento espiritual que recebemos na mesa do Senhor. A little later in the same chapter, Paul talks about the Levitical priests. Pouco depois, no mesmo capítulo, Paulo fala sobre os sacerdotes levíticos. Don't you know, he says, that those who serve at the altar are sharers. They commune with the altar. Não sabem vós que aqueles que estavam à mesa são aqueles que os levíticos, os sacerdotes são aqueles que compartilham o que está à mesa? And likewise, we also have communion with one another by communion in the body and the blood of Jesus. E da mesma forma, nós temos comunhão com os outros em nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. In those passages, the writers, the apostles are taking Old Testament stories and events and applying them to the sacraments. Nestas passagens, os autores estão pegando eventos e histórias do Velho Testamento e aplicando a estes eventos. And I believe that that's just, those are just a couple of hints of what the entire Bible teaches about baptism and the Lord's Supper. E eu creio que isso é meramente algumas dicas a respeito do total do que as Escrituras ensinam sobre o batismo e a Santa Ceia. If the Bible is about Christ, who is the head of a body, Se a Bíblia é sobre Cristo, que é o cabeça de corpo, and the body is marked out by baptism and the supper, e o corpo é identificado por o batismo e a Santa Ceia, we should find baptism and the supper all over the place in the Bible, not just in one or two passages. devemos achar batismo e a Santa Ceia em vários locais da Bíblia, não em uma ou duas passagens meramente. Is that what we find? É isso que nós vemos? Of course, I think the answer is yes. E, obviamente, eu creio que a resposta é sim. And let's start with the supper, the Lord's Supper. Vamos iniciar com a ceia do Senhor. Let's start with food. Vamos começar com alimento. My thesis in this part of the lecture is this: A minha tese, a esta altura da palestra, é o seguinte: there is no such thing in the Bible as worship without food. não existe na Bíblia a adoração sem alimento. If you saw somebody going to worship in an Old Testament, it would look like he was going to a picnic. Se você fosse ver alguém indo adorar no Velho Testamento, iria parecer que eles estavam indo a piquenique, He's going to a barbecue. ou que ele vai a churrasco. He's got an animal. Ele tem animal, He's got some grain or bread. ele tem algum grão ou pão, He's probably carrying some wine. de repente carregando vinho. We ask, are you going on a picnic? A gente pergunta, você está indo num piquenique? And he says, no, I'm going to worship. Ele dizendo, não, estou indo adorar. There is no such thing in the Bible as worship without food. Não existe na Bíblia a adoração sem alimento. And that starts in the garden. Isso se inicia no jardim.
The Garden of Eden is not Adam and Eve's home, it's their sanctuary, the place where they meet with God. O Jardim do Éden não é o lar da Adão e Eva, é o seu santuário, o lugar onde eles se encontram com Deus. God is specially present in the garden. Deus está presente de forma especial no jardim. In the garden, Adam and Eve were supposed to meet with God and commune with Him. No jardim, Adão e Eva deveriam encontrar com Deus e ter comunhão com Ele. All the sanctuaries of the Bible, the tabernacle and the temple and the new temple, are all built in imitation of the garden. Todos os lugares de adoração no Velho Testamento, seja o tabernáculo, o templo ou o novo templo, são feitos espelhando o jardim. And what is at the center of the garden? E o que está no centro do jardim? At the center of the garden are two trees that bear fruit. No centro do jardim há duas árvores que dão fruto. And when Adam and Eve came into the presence of God to commune with Him, they would commune with Him by eating. E quando Adão e Eva entravam na presença de Deus para ter comunhão com Ele, faziam assim por meio de se alimentar. Of course, at first they can only eat from one of the trees, Obviamente, no primeiro momento eles só podem se alimentar de uma das árvores. the tree of the knowledge of good and evil is not theirs yet. A árvore do conhecimento do bem e do mal não os pertence ainda. I believe that they would have eventually been allowed to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Eu creio que, com o passar do tempo, eles iriam ser permitidos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. But the tree that's available to them at the beginning is the tree of life. Mas a árvore que está disponível a eles no início é a árvore da vida. And when they were to meet with God, they would commune with their Creator by eating in His presence. E quando eles se encontravam com Deus, eles tinham comunhão com seu Criador, comendo em sua presença. That's how they would renew and refresh their life before Him. Assim eles renovavam, refrescavam a sua vida diante dele. Of course, because of Adam's sin, humanity is excluded from the garden. Obviamente, por causa do pecado de Adão, a humanidade é excluída do jardim. Cherubim are stationed at the gate of the garden and don't permit anyone to return. Os querubins são colocados na porta do jardim, no portão do jardim, não permitindo que ninguém entre. The cherubim are equipped with flaming swords. Os querubins estão equipados com espadas flamejantes. If you tried to get back into Eden, the cherubim would cut you down with their sword and burn you up. Se você tentasse regressar ao Éden, o querubim iria lhe cortar e lhe queimar. So nobody gets close to God again Ninguém mais se aproxima de Deus for a very long time. por muito tempo. Nobody can go back into the garden and commune with God by eating and drinking. Ninguém mais pode voltar ao jardim, ter comunhão com Deus por meio de comer e beber. Adam and Eve, Cain and Abel, they can't go and get the fruit from the tree of life. Adão e Eva, Caim e Abel não podem voltar ao jardim e comer o fruto da árvore da vida. And so for many centuries, what happened, the people of God worship differently without eating in the presence of God. Então, por muitos séculos, o povo de Deus adorava sem comer na presença de Deus. But what do they do when they worship? Mas o que eles faziam quando adoravam? They build an altar, as Noah does after the flood. Eles construíam um altar, assim como Noé faz após o dilúvio. And they slaughter an animal, and they burn the animal on top of the altar. Mas eles matavam o animal e o queimavam em cima do altar. Noah didn't eat any of the animal. Noé não comia do animal. He offered what's called a whole burnt offering, which is entirely burned up to God. Ele oferecia sacrifício, holocausto, onde era totalmente queimado e oferecido a Deus. Abraham did not eat in the presence of God the way Adam and Eve had done, or could have done. Abraão não comeu na presença de Deus da mesma forma que Adão e Eva podiam. He built an altar and put an animal on it, and the animal was turned to smoke to ascend to God. Ele também construiu um altar, colocou sobre o altar um animal que se tornou em fumaça, subindo para Deus. The human beings are not eating in the presence of God, Os seres humanos não estão se alimentando na presença de Deus, but God is eating. mas Deus está comendo. In the book of Leviticus, we find out that the portions of an animal that are put on an altar are called God's bread. Nós descobrimos em Levítico que as porções dos animais colocadas no altar são chamadas do pão de Deus. In Ezekiel 44, we discover that the altar is God's table. Em Ezequiel 44, descobrimos que o altar se chama da mesa de Deus.
So when Abraham travels around the land setting up altars, he's setting up tables in order to serve the Lord's food, the Lord's bread. Então, à medida que Abraão viaja e monta altares pela terra, ele está criando mesas para servir o alimento, o pão de Deus. He's outside of Eden, so he can't eat and drink in the presence of God. Ele está fora do Éden, então não pode comer e beber na presença de Deus. When the angels show up to Abraham's tent, he serves them, but he doesn't eat with them. Quando os anjos aparecem no tabernáculo de Deus, ele os serve, mas não come com eles. But God does receive this food on his altar and takes it in as his bread. Mas Deus sim recebe este alimento no seu altar e recebe como pão. The fire eats or consumes the flesh of the animal. O fogo come, assim por dizer, ou consome a carne do animal. So even though the patriarchs don't eat in the presence of God, there's still a food event. It's still a meal for the Lord. Então, mesmo que os patriarcas não comem na presença de Deus, ainda existe uma refeição para o Senhor. And that's the way the people of God worship for many centuries until Moses, until the Exodus. E foi assim que o povo de Deus adorava por vários séculos, até Moisés, até o Êxodo. And at the Exodus, Israel goes out from Egypt and they go to Sinai. Em Êxodo, então, o povo sai do Egito e se reúne no Monte Sinai. They build the tabernacle at the foot of Sinai, and the Lord comes and dwells in the tent. Eles constroem o tabernáculo no pé do Monte Sinai e o Senhor vem e habita nas tendas. Moses ordains Aaron and his sons as priests who can go into the tent and minister before the Lord. Deus então ordena Arão e seus filhos como sacerdotes que podem entrar e atender ao Senhor, entrar na tenda e atender ao Senhor. This is as close as anyone has gotten to God since Eden. Isso então é o mais próximo que alguém tem chego a Deus desde o Éden. This is as close as God has gotten to people. He now has a place where he dwells on earth. Aqui é o mais próximo que Deus o mais próximo que Deus chega ao seu povo, porque ele então habita, ele tem um lugar da sua habitação na terra. The tabernacle is a partial reestablishment of the garden. O tabernáculo então é um estabelecimento parcial do jardim. And because Israel can now draw near, they can do what Adam and Eve were to do in the garden. E agora então que Israel pode se aproximar, eles podem fazer aquilo que Adão e Eva faziam no jardim. Because Adam and Eve can now draw near, they can eat and drink and rejoice in the presence of God. Agora que eles podem se aproximar, eles podem comer, beber e se alegrar na presença de Deus. One of the new offerings that's introduced in the time of Moses is the peace offering. Uma das novas ofertas introduzidas na época de Moisés é a oferta pacífica. We could call that the barbecue offering. A gente pode chamar isso a oferta do churrasco. That's the offering that a worshiper would offer part of it to God, but he would eat the rest of the meat himself. Nesse sacrifício, o adorador daria uma parte para Deus, mas poderia guardar uma parte para se alimentar. Nobody has done that since the time of Adam. Ninguém tem feito isso desde a época de Adão. From Adam until Moses, there are no peace offerings, no meals in the presence of God. De Adão a Moisés não há ofertas pacíficas, não há refeições diante de Deus. But at the tabernacle, Israel feeds Yahweh, puts food on his table, the altar. Mas no tabernáculo, o Israel alimenta Yahvé, coloca alimento no seu tabernáculo. But then the Lord shares his food with his people. Mas o Senhor compartilha o seu alimento com o seu povo. The same animal becomes a meal with God and with Israel. O mesmo animal se torna uma refeição com Deus e com Israel. That's what the whole Levitical system is about. É sobre isso que se trata todo o sistema levítico. All the complicated rules that you skip over when you're doing your Bible reading. Todas aquelas regras complicadas que você pula quando você faz sua leitura bíblica. The whole point is to allow Israel to draw near and feast in the presence of God. O propósito de tudo é permitir que Israel se aproxime e celebre na presença de Deus. The tabernacle is a house of hospitality. O tabernáculo é a casa da hospitalidade. The temple is a house of hospitality where the Lord invites his people and also the nations to pray and rejoice before him. O tabernáculo, então, é a habitação da hospitalidade, onde Deus convida Israel e as nações a
comer e celebrar diante dele. This is what Deuteronomy says about the tabernacle. É isso que Deuteronômio fala a respeito do tabernáculo. The Lord says, I will choose a place. O Senhor diz, eu escolherei um lugar That's where you will bring all of your sacrifices and all of your offerings, onde vocês trarão todos os seus sacrifícios, todas as suas ofertas, so that you may eat, drink, and rejoice before me. para que vocês possam comer, beber e se regozijar diante de mim. Worship is a feast. A adoração é uma celebração. Worship is a time and a place where the people of God gather to eat and drink and rejoice before the Lord. É um momento onde o povo de Deus se reúne para comer, beber e se regozijar diante do Senhor. Of course, Israel, like Adam, sins. Claro que Israel, assim como Adão, peca. They lose their Eden. Eles perdem o seu Éden. The tabernacle is destroyed, and there's 100 years until there's a new until the temple is built. O tabernáculo é destruído e é 100 anos antes do novo templo ser construído. The temple is destroyed, and there's 70 years before a temple is rebuilt. O templo é destruído e passa-se 70 anos antes da reconstrução do templo. But the prophets keep promising Israel that one day the Lord will raise up his house, invite his people back, and that they will again eat and drink and rejoice in his presence. Mas os profetas continuam a declarar que um dia a casa do Senhor seria reedificada e o seu povo seria convidado para retornar, comer, beber e regozijar na sua presença. The coming of the Messiah will be a festive event. A vinda do Messias será um evento festivo. The coming of the kingdom will be a kingdom of eating and drinking and rejoicing. A vinda do reino será um reino de comida, bebida e regozijo. And of course, that's exactly the ministry of Jesus. E, obviamente, isso é exatamente o ministério de Jesus. John came mourning and calling people to fast and repent. João veio em luto, chamando as pessoas a se arrepender. Jesus, A jejum e o arrependimento. Jesus comes eating and drinking. Jesus vem comendo e bebendo. He sits down with tax gatherers and sinners. Ele assenta diante de publicanos e pecadores. He shares a table with Pharisees. Ele compartilha a mesa com fariseus. And he says, when this is happening, the kingdom of God has come. E ele diz que quando isso acontece, o reino de Deus está próximo. The fact that you have the Son of God eating and drinking in the presence of his people, that is the coming of the kingdom. O fato de você ter o Filho de Deus comendo e bebendo com seu povo, isso é o sinal da chegada do reino. That's the fulfillment of all the hopes of Israel. Este é o cumprimento de todas as esperanças de Israel. The living temple has come. He is God's house of hospitality. O templo vivo está presente. Ele é a casa a morada da hospitalidade de Deus. He is the divine host of his people. Ele é o anfitrião divino do seu povo. And of course, it doesn't stop with the ministry of Jesus. E claro que isso não se encerra com o ministério de Jesus. We could say the Gospel of Luke is about Jesus coming to eat and drink with his people. O Evangelho de Lucas pode-se dizer que é a história de Jesus vindo comer e beber com seu povo. But Luke wrote 2 books. Mas Lucas escreveu 2 livros. He wrote the book of Acts. Ele também escreveu o livro de Atos. And the book of Acts is that the church continues to eat and drink and invite others to share in that feast. E o livro de Atos é como a igreja continua a comer e beber e convidar as pessoas para participar dessa celebração. In Emmaus, Jesus is known by the breaking of bread. Em Emaús, Jesus é reconhecido pelo partir do pão. And once the Spirit comes, the disciples break bread from house to house, and Jesus is present with them. E uma vez que o Espírito chega, a igreja parte o pão de casa em casa e o Espírito está presente com eles. When Paul writes to the Corinthians, he assumes that when they come together, they will gather for the Lord's Supper. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele presume que ao se reunir, eles irão participar da ceia do Senhor. And that's what the church has done from its beginning. It is a festive community. E isso é o que a igreja tem feito desde os seus primórdios. É uma comunidade festiva. Just as in the Old Testament, worship without food should be unthinkable for Christians. Assim como no Velho Testamento, a adoração sem alimento deve ser impensável para o cristão.
Because worship is a feast in the presence of God. Porque a adoração é uma celebração na presença de Deus. We are the living temple in Christ Jesus. Nós somos os templos vivos em Cristo Jesus. And the temple is a house of God's hospitality, where God extends his gifts to his people. E o templo é a morada da hospitalidade de Deus, onde Ele estende os seus dons ao seu povo. If we are the temple of God, the living temple, then we too must be a house of hospitality. Se somos o templo vivo de Deus, nós também devemos ser uma morada de hospitalidade. We receive God's own hospitality at the Lord's table. Nós recebemos a hospitalidade do próprio Deus em sua mesa. And having received, we freely share hospitality with others. E tendo recebido, nós então oferecemos livremente a nossa hospitalidade a outros. Now, step back and notice what I've done over the last few minutes. Tome um passo para trás e observe o que eu fiz nos últimos minutos. Remember where we started this session. Se lembra do início da sessão? The whole scripture is about Christ. Toda a escritura é sobre Cristo. Christ is the head of the body, so the whole scripture is about the body. Cristo é a cabeça da igreja, então toda a escritura é sobre o corpo. The body is marked out by the two ordinances or sacraments of baptism and the Lord's Supper. O corpo então é identificado com as duas ordenanças do batismo e da Santa Ceia. And so we should expect to find baptism and the Lord's Supper all over the Bible. Então devemos ter uma expectativa de ver batismo e a Santa Ceia por toda a escritura. And I hope I've at least begun to show you that that's the case. E eu espero que eu dê início em demonstrar que isso é de fato verdade. That the Old Testament is full of types and shadows of the festive meal that we enjoy in the presence of God. Que o Velho Testamento é cheio de tipos e casos que prefiguram a alimentação que nós recebemos na mesa de Deus. Well, what about baptism? Mas e quanto ao batismo? Baptism, you can say a lot about baptism, a lot of different things. Pode-se dizer muitas coisas sobre o batismo. I want to connect it specifically to what we've been saying about hospitality and festivity. Mas eu quero conectar especificamente o que temos dito sobre hospitalidade e celebração. And the principle, the biblical principle I want to highlight is a principle that all of you parents have taught to your children. E o princípio bíblico que eu quero salientar é um princípio que todos vocês já ensinaram aos seus filhos. Your children come to the table ready for dinner, Seus filhos chegam à mesa do jantar prontos para a janta. and you say, "Did you wash up?" E você diz, lavou as mãos? Of course. If you're going to come to a feast, you should be clean. Claro, se você vai vir a uma celebração, você deve estar limpo. And that's what baptism is about. E é sobre isso que o batismo trata. Baptism is the bath that cleans us up so we can come into the presence of God to eat, drink, and rejoice. O batismo é o que nos limpa para que possamos entrar na presença de Deus para comer, beber e regozijar. And this is a recurring pattern throughout the Bible. E isso é um padrão recorrente na Bíblia. I mentioned 1 Peter 3, where Peter compares the flood to baptism. Eu mencionei em 1 Pedro 3, onde Pedro compara o dilúvio ao batismo. What happens in the flood? Mas o que acontece no dilúvio? You know the story. Vocês conhecem a história. The baptism destroys all flesh. O batismo elimina toda a carne. All the animals that are outside the ark and all the human beings outside the ark are destroyed. Todos os animais e seres humanos fora da arca são destruídos. When God first formed the world, it was covered with water. Quando Deus primeiro criou o mundo, ele estava coberto pelas águas. During the flood, he turns back creation, so again, the world is covered by water. E durante o dilúvio, ele regressa e o mundo novamente é coberto pelas águas. The entire world is uncreated. Todo o mundo é, de uma certa forma, descriada. Notice that the flood is the destruction of the world. Veja que o dilúvio é a destruição do mundo. The flood is not a symbol or picture of a destruction. It is the destruction. Ela não é um símbolo ou um tipo da destruição, ela é a destruição. But of course, it's also the salvation of Noah and his family. Mas também é para a salvação de Noé e sua família. They're saved from the world full of violence because God destroys that world. Eles são salvos do mundo cheio de violência, pois Deus ele elimina esse mundo.
They're saved from drowning because God tells Noah to make an ark where they will be safe from the flood. Eles são salvos do afogamento, porque Deus os manda a construir uma arca que os deixará seguro do dilúvio. The waters destroy, but they pass through safely into a new world. As águas destruem, mas eles passam de forma segura para um novo mundo. And after the flood, they begin a new life, and humanity starts over again. E após o dilúvio, eles começam uma nova vida e a humanidade se recomeça. The history of the human race gets a new start. A história da raça humana tem um novo início. And what is the first thing that Noah does when he comes out of the ark? E o que é a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca? He sets up the first altar in the Bible. Ele constrói o primeiro altar da Bíblia. Remember, the altar is the Lord's table where the Lord's bread is placed. Lembre-se que o altar é a mesa do Senhor, onde se coloca o pão de Deus. And he offers the first whole burnt offering or ascension offering in history. Oferece então o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício totalmente queimado de ascensão. Water destroys the world, saves Noah, and leads to a feast. A água destrói o mundo, salva o Noé e nos leva então a uma celebração. In this case, the feast is the Lord's own feast. Neste caso, a celebração é do próprio Senhor. Noah doesn't yet participate, Noé não participa, but he has gone through that destruction and renewal mas ele passa por essa destruição e renovação in order to prepare him to approach the Lord's table. para prepará-lo a aproximar-se da mesa do Senhor. I mentioned 1 Corinthians 10, Eu mencionei 1 Coríntios 10, where Paul describes the Red Sea and the incident at the Red Sea as a baptism. onde Paulo descreve o Mar Vermelho e o incidente que lá ocorreu como um batismo. All those who passed through the sea were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Todos que passaram pelo Mar Vermelho foram batizados em Moisés pela nuvem e pelo mar. What happened at the Red Sea? O que aconteceu no Mar Vermelho? The same thing that had happened in the flood. A mesma coisa que aconteceu no dilúvio. The waters of the Red Sea came down on Pharaoh and drowned Pharaoh. As águas do Mar Vermelho caíram sobre Faraó e afogaram Faraó. The waters of the flood destroyed Israel's enemies and freed them from that enemy. As águas do mar destruíram os inimigos de Israel e os libertou Israel dos seus inimigos. But Israel passed through these destroying waters and were saved. Mas Israel passou por essas águas destruidoras e foram salvos. They passed through on dry ground. Eles passaram sobre terra seca. And they began a new life, no longer under the lordship of Pharaoh, but under the lordship of God. E começaram uma nova vida, não mais sobre o senhorio de Faraó, mas sobre o senhorio de Deus. They began a new life. They were no longer slaves, but they were freed. Começaram uma nova vida, não mais como escravos, mas como livres. And they went to Sinai after the Red Sea, E então foram ao Monte Sinai após o Mar Vermelho, and there they received the word of the Lord. e ali receberam a palavra do Senhor. There they built the tabernacle as a house of hospitality. Ali eles construíram o tabernáculo como a casa ou moradia da hospitalidade. There they offered peace offerings. Ali ofereceram oferendas pacíficas. That is to say, they offered sacrifices that they received a portion of. Isso quer dizer que eles ofereciam sacrifícios da quais eles consumiam uma porção. The whole point of going through the sea was to get to Sinai and enjoy a feast. O ponto então de passar pelo Mar Vermelho foi para chegar a Sinai e participar de uma celebração. This is what Moses said to Pharaoh from the beginning. É isso que Moisés disse a Faraó desde o início. Let my people go that they might celebrate a feast for me in the wilderness. Deixe meu povo ir para que eles possam ir celebrar a mim no deserto. And so the pattern that we see in the Red Sea is very much the same as the pattern that we see in the flood. O padrão que vemos então no Mar Vermelho é similar ao padrão que vimos no dilúvio. Waters destroy an enemy and old world. As águas destroem o inimigo e o mundo velho. At the same time, those waters liberate the chosen people of God, Noah and his family, Israel. Ao mesmo tempo, essas águas libertam o povo de Deus, seja Noé e sua família ou Israel. And having passed through those waters, the people of God enjoy worship, a feast. E tendo passado por essas águas, o povo de Deus participam da adoração,
de uma celebração. We can see something of the same pattern in circumcision. Podemos ver pouco desse mesmo padrão na circuncisão. Reformed Paedobaptists like to use circumcision as a type of baptism. Os reformados pedobatistas gostam de usar a circuncisão como tipo de batismo. And sometimes Reformed Paedobaptists will cite Colossians 2 to prove their case. E às vezes os reformados citam Colossenses 2 para provar o seu argumento. Colossians 2 talks about the circumcision of Christ Colossenses 2 fala sobre a circuncisão de Cristo and also mentions baptism. e também menciona o batismo. So sometimes Paedobaptists will say Paul is equating the two, circumcision and baptism. E alguns pedobatistas dizem que Paulo está fazendo uma equivalência entre ambos. I'm a Paedobaptist, Eu sou pedobatista, but I don't think that's quite right with regard to Colossians 2. mas eu não acho que isso é bem correto em relação a Colossenses 2. Colossians 2, what Colossians 2 calls the circumcision of Christ is the cross. O que em Colossenses 2 se refere à circuncisão é referente à cruz. Circumcision was a removal of flesh. A circuncisão era uma remoção da carne. It was a little part of an infant boy's flesh that was cut off. Era uma pequena parte da carne de pequeno moço que era recortado da sua carne. But that was a sign that they should not trust in the flesh or rely on the flesh. Mas isso era sinal que eles não deveriam confiar na carne. Think of the situation when Abraham was first circumcised. Pense na situação quando Abraão passou pela circuncisão pela primeira vez. He had been trying for many years to have a child. Ele tentava por muitos anos para ter filho. He tried natural means. Ele tentou meios naturais. He actually did have a son through Hagar, Ele, de fato, teve filho por meio da Agar. but he had no son in his own strength of his own flesh and in the strength of Sarah's flesh. The two of them never had a son. Mas ele ele não tinha tido filho na força da sua carne e da carne da sua esposa Sara, juntamente. And then God institutes circumcision, and Abram cuts off part of his flesh. Aí Deus institui a circuncisão e Abraão corta uma parte da sua carne. And then instead of a child of the flesh, Paul calls Isaac a child of the Spirit, a child of the promise. Em vez de filho da sua carne, Paulo chama Isaac o filho do Espírito, filho da promessa. Circumcision was a renunciation of trust in the flesh, of pride in the flesh. A circuncisão era uma renúncia da confiança na carne, orgulho na carne. Circumcision was a confession that Israel could not bring the son into the world, the seed into the world, by the power of flesh. A circuncisão era uma confissão que era impossível trazer a semente ao mundo por meio da carne meramente. The seed could come into the world only by the power of God, by the power of the Spirit. A semente só viria por meio do poder de Deus e do seu Espírito. So that's the basic background of circumcision. Este é o histórico básico da circuncisão. And that's what happens on the cross with Jesus. Jesus dies in the flesh. É isso que acontece na cruz com Jesus. Jesus morre na sua carne. His flesh is cut off. Sua carne é recortada. And when he rises in a body, but it's no longer a fleshly body. E quando ele ressuscita, mas não é mais num corpo de carne. He rises in what Paul calls a spiritual body. Ele ressurge com o que Paulo chama de corpo espiritual. So I think that's what Paul's talking about in Colossians 2. Eu acho que é isso que Paulo está tratando em Colossenses 2. Jesus goes through the transition from flesh to spirit Jesus passa dessa transição de carne a espírito in his cross and in the resurrection. na sua cruz e na sua ressurreição. So, but then Colossians 2 goes on to talk about baptism. Colossenses 2 continua falando sobre batismo. And baptism joins us to Jesus, who went through the transition from flesh to spirit. E batismo nos une a Cristo, que passou por essa transição da carne para o espírito. So Paul is not directly comparing circumcision to baptism. Paulo não está comparando diretamente circuncisão ao batismo. Circumcision is fulfilled in the cross, Circuncisão se cumpre na cruz, and then baptism gives us a share in the crucified and risen Lord. e o batismo nos dá uma parte deste Cristo ressurreto, desse Senhor ressurreto. But notice that this is the same pattern, the same basic pattern that we saw with the flood and with the Red Sea. Mas vemos que isso é
É o mesmo padrão que vimos no dilúvio e no Mar Vermelho. The old is cut off, the old is destroyed, O velho é recortado, é destruído, and then something new is brought into being, and we Yao- share in something new. e algo novo surge e compartilhamos em algo novo, uma novidade. And the new thing, part of the new thing that we share in is a new Passover, a new feast before in the presence of God. E uma das novidades é um novo festival, uma nova Páscoa na presença de Deus. In the Old Testament, circumcision was the ticket to Passover. No Velho Testamento, a circuncisão era a entrada, o convite para Passover. para a Páscoa. When we are joined to the circumcision of Christ, we too have access to a feast. Quando nós nos unimos à circuncisão de Cristo, nós também temos acesso a uma celebração. Let me give one other example of Old Testament types of baptism, of washings that are types of baptism. Deixa eu dar mais um exemplo do Velho Testamento de uma lavagem que é um tipo de batismo. In the Old Testament system, there are various things that could make you unclean. No sistema do Velho Testamento havia várias coisas que podia lhe deixar impuro. If you ate unclean food, Se você comesse alimento impuro, a woman who had a baby was unclean for a period of time. uma mulher que desse luz passava um período onde era considerada impura. If you contracted skin disease, you became unclean. Se você desenvolvesse alguma doença na pele, você era considerado impuro. During her menstrual period, a woman was unclean. Durante o seu ciclo menstrual, uma mulher era considerada impura. And a man could become unclean if he had some kind of emission from his sexual organs. E o homem poderia ser considerado impuro se ele tivesse algum tipo de emissão dos seus órgãos sexuais. Some of these are normal processes of daily life, Alguns desses são processos normais da vida cotidiana, and yet they made you unclean. porém lhe deixam impuros. When you were unclean, you were not isolated from daily life. Quando você estava impuro, você não ficava isolado da vida cotidiana. During a woman's menstrual period, she didn't have to move out of the house. Durante o ciclo de menstruação de uma mulher, ela não precisava sair da sua casa. She would make everyone else in the house unclean, Ela deixava os outros na sua casa impura, but she continued to live in her home. mas continuava morando na sua casa. But what she could not do while she was in that uncleanness was enter the tabernacle. Mas o que ela não podia fazer nesse estado de impureza era entrar no tabernáculo. And if she polluted anyone in her house, then they couldn't enter the tabernacle either. E se ela poluísse alguém na sua casa, eles também não poderiam entrar no tabernáculo. How do you become clean again? Como você então se torna limpo novamente? How can you come near to the Lord and enjoy his house of hospitality again? Como você pode se aproximar do Senhor novamente e participar da morada da hospitalidade? Sometimes you had to offer a sacrifice, Às vezes você precisaria fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício. but frequently you cleaned yourself by a simple act of washing. Mas frequentemente você se limpava meramente com o ato de lavagem. This is what the letter to the Hebrews is referring to when it talks about various kinds of baptisms. É isso que a carta aos Hebreus nos fala quando se refere a vários tipos de batismo. If you touched a corpse, a human corpse, Se você tocasse num defunto, you became unclean. você se tornava impuro. And there was a special mixture in water that would make you clean again. E tinha uma solução misturada à água que lhe deixaria limpo novamente. You would be washed so that you could enter again into the Lord's presence. Você seria lavado para que pudesse entrar novamente na presença do Senhor. That is to say, you'd be washed so you can participate in the feast of God. Ou seja, você seria lavado para que pudesse participar na celebração de Deus. Again, let's step back and think about where we've come to. Vamos tomar um passo para trás e pensar até onde chegamos. The entire Bible is about the Christ. A Bíblia, como um todo, é sobre Cristo. Christ is head of a body, Cristo é o cabeça do corpo. so the entire Bible is also about the body. Então, a Bíblia toda é a respeito do corpo. The body is marked out by baptism and the Lord's Supper. O corpo se identifica por meio do batismo e da Santa Ceia. And so we should expect baptism and the Lord's Supper to come up all over the place throughout the Bible. Então, devemos esperar que o batismo e a Santa Ceia surjam em vários lugares na Bíblia. And we've seen that to be the case. E já vimos que isso de fato acontece. The Old Testament is full of types of baptism. O
Antigo Testamento é cheio de tipos de batismo. The Old Testament is full of types of the Lord's Supper. O Antigo Testamento é cheio de tipos da ceia do Senhor. And it's in that context, thinking about the sacraments of baptism and the Lord's Supper, typologically, that we can answer some of the questions that divide us. Então, pensando no batismo e na Santa Ceia de forma tipológica, podemos responder algumas das questões que nos dividem. Some of the questions that are continuously debated in the church might be better resolved if we thought in these biblical terms. Algumas das questões debatidas de forma contínua na igreja talvez poderiam ser melhor resolvidos se pensássemos nesses termos. Think, for example, about what I said about baptism, the flood and the Red Sea as a type of baptism. Pense sobre o que eu falei em questão ao dilúvio e ao Mar Vermelho como tipos de batismo. The flood wasn't a picture or a symbol of a destruction of the world. O dilúvio não era tipo da destruição do mundo, o símbolo da destruição do mundo. The Red Sea wasn't a picture of Pharaoh being destroyed. O Mar Vermelho não era tipo de Faraó sendo destruído. The flood destroyed the world. O dilúvio destruiu o mundo. And the Red Sea drowned Pharaoh and his armies. E o Mar Vermelho afogou a Faraó e seus exércitos. And those are both types of baptism. E ambos são tipos de batismo. Perhaps, Talvez, I'm leaving it as a perhaps, estou deixando como talvez, for your consideration, para a vossa consideração, we should think that baptism does similar things. devemos pensar que batismo faz coisas similares. That baptism isn't just a picture of something, Que o batismo não é meramente símbolo de algo, but that baptism actually accomplishes something. mas que o batismo de fato realiza algo. Baptism somehow destroys our old world Que de alguma forma o batismo destrói nosso mundo antigo and opens a new world. e abre novo mundo. We can see that this is the case in some extreme circumstances. Podemos ver isso sendo verdade em alguns exemplos extremos. For example, think of a Muslim who converts and begins to believe in Jesus. Pense, por exemplo, no islâmico que se converte e passa a crer em Jesus. What happens when he's baptized? O que acontece quando ele é batizado? He loses his family. Ele perde sua família. His parents disown him. Os seus pais o negam. His brothers might want to kill him Seus irmãos talvez o queiram matar, because he's identified himself now with Jesus Christ and his body. porque agora ele se identificou com Jesus Cristo e o seu corpo. His old world has died, O seu mundo velho and tem he's, morrido. and he's entered a new world. E ele então entra no novo mundo. Or to take another example, Ou para dar outro exemplo, what is the relationship between baptism and the supper? qual é o relacionamento entre batismo e a Santa Ceia? Who should be admitted to the Lord's table? Quem deveria ser permitido vir à mesa do Senhor? Think of the pattern that we saw when we looked at baptism and the Lord's Supper. Vejamos o padrão que vimos quando olhamos ao batismo e à Santa Ceia. Those who were baptized in the sea ate the spiritual food and drank the spiritual drink in the wilderness. Aqueles que passaram pelo Mar Vermelho comeram do alimento espiritual, da bebida espiritual no deserto. Those who were baptized in the sea were the ones that came to Sinai and began to offer peace offerings. Aqueles que passaram pelo Mar Vermelho foram aqueles que chegaram ao Sinai e ofereceram oferendas pacíficas. Those who became unclean had to wash themselves, Aqueles que se tornaram impuros precisavam se lavar. and after they washed themselves, they could go to the tabernacle and enjoy a feast. Após se lavarem, eles poderiam ir ao tabernáculo e desfrutar da celebração. In all of these cases, the baptism is followed by entry into the feast. Em todos os casos, o batismo segue o batismo a entrada na celebração. As I said before, baptism is like washing your hands before you come to the meal. Como eu já disse, batismo é como lavar as mãos antes de vir à mesa. Perhaps, and I'll leave it as a perhaps, Talvez. Eu vou deixar como talvez, for your consideration. para a vossa consideração. Perhaps, whatever we think about baptism, Talvez, independentemente do que pensamos sobre o batismo, we should think that those who are baptized should be at the Lord's table. devemos pensar que aqueles que foram batizados deveriam estar à mesa do Senhor.
That's the connection that we find throughout the scriptures. Esta é a conexão que vemos por meio das Escrituras. Those who are washed up belong at the Lord's table enjoying his hospitality. Aqueles que foram lavados têm um lugar à mesa do Senhor, desfrutando de sua hospitalidade. If I can leave you once again by repeating what I've said several times, Se eu puder, mais uma vez, repetir o que já disse muitas vezes, just to try to reinforce it one last time. só para enfatizar o ponto mais uma vez. This is the pattern and the logic that I've been trying to describe. Esse é o padrão, a lógica que eu tento descrever. Jesus Christ is the great hero and the main character of the Bible. Jesus Cristo é o grande herói e personagem principal da Bíblia. The Bible is the story of his suffering, his entry into glory, and the proclamation of that good news to the nations. A sua história é o seu sofrimento, a sua entrada na glória, é a proclamação das boas novas às nações. But Jesus is not alone. He's the head of a body. Mas Jesus não está sozinho, ele é o cabeça de um corpo. So everything that the Bible says about Jesus applies in some way to his church. It applies to you. Então tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus se aplica também de alguma forma à sua igreja, se aplica a você. It doesn't apply to you outside of Christ. It applies to you because you're in Christ. Não se aplica a você fora de Cristo, aplica a você porque você está em Cristo. That story of suffering and glory is your story. Essa história de sofrimento e glória é sua história. It's the church's story. É a história da igreja. And it should fill us with great confidence and hope that we can enter the world and encounter the world's troubles and trials with that story, knowing that we're living out that story. Isso deve nos encher de esperança, sabendo que podemos lidar com o mundo, sabendo que nós estamos, de fato, vivendo essa história. Whatever we suffer, whatever crosses we're called to bear, Seja qual for nosso sofrimento, seja qual for a cruz que somos chamados a carregar, we're bearing those crosses in union with Jesus and following Jesus. estamos carregando essas cruzes em união com Jesus, seguindo a Jesus. And every cross is followed by glory. It's always followed by resurrection. Toda cruz é seguida por glória, é seguida por ressurreição. Thank you. Muito obrigado.